nós vamos agora para Fortaleza. Calma, você que está em casa, essa viagem. Gente, Monique está participando conosco, uma jovem direto de Fortaleza. Boa noite, Monique. Boa noite, Adriano. Boa noite. Saudade de vocês, pessoal. Saudade, Monique. Monique que tá ali sempre com a galera da Shalom, né? Em Fortaleza. Tava com a gente no Bote Fé em Natal. Tava com a gente aqui no acampamento Evolução Jesus. Mas, Monique, me diz uma coisa. Tu já colocou o pé na estrada? Já sim. Inclusive, quando vocês estavam falando sobre a jornada, eu me via, né, na situação, naquelas dormidas nada confortáveis, né, das escolas. Mas como a experiência de você viajar em Deus é diferente, né? Eu que já viajei para os Estados Unidos, para vários lugares da Europa, nunca tinha tido uma experiência de viver em Deus uma viagem, né? Então, peregrinar vale a pena sim. Que fera! E você tem pergunta para fazer para os nossos convidados? E para qual convidado que você tem? Eu queria perguntar pro Marconi, da Obra de Maria, perguntar para ele, eu estava vendo o Adriano todo empolgado, né, falando da peregrinação do Santos de Calça Jeans, né? Então eu queria saber dele qual a medida de segurança, né? Porque a gente sabe que na viagem acontecem imprevistos, então o que é que ele já aconselha você estar preparado para passar? Antecipar aquilo que pode acontecer, Marconi. E aí, Exatamente. A pergunta da Monique. Antecipar, a peregrinação, ela tem toda uma preparação na Obra de Maria. Ela prepara tudo, né? Os voos, toda a estrutura logística, hotéis, ônibus, guias, para que o mínimo de coisas possa acontecer. Imprevistos podem acontecer, mas a gente estrutura. Mas o jovem, ele tem que se preparar, primeiro, com a disposição. Segundo, ele tem que arrumar a sua mala, né? Nesse período da peregrinação de 3 de julho, na Europa faz muito calor. Faz média de 35 graus, 40 graus, então tem que ir preparado para o calor. Né? E tem que, assim, eu aconselho também os jovens, eles começarem a fazer alguma atividade física. Né? Com certeza. Não é, Duda? Também. Então, no caso, quem é sedentário tem que começar a trabalhar o esporte, Tem que começar a fazer a sua caminhada matinal, porque uma peregrinação, você não acorda de 10 horas da manhã. Você acorda de 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, 6h30, vai dormir de 10, 11, meia-noite. Então, assim, porque uma vez um frei franciscano me falou, quando você empreende uma viagem, uma peregrinação, você não pode dormir em cima de euros. Você não pode dormir em cima de dólar. Você tem que aproveitar cada segundo da peregrinação. Então, essa peregrinação tem uma programação? Tem. Mas, além da programação proposta, os jovens, eles não se satisfazem só com aquela programação. Lógico, mas eles querem o mais, né? Então, para isso, eu recomendo que você já comece a fazer essa caminhada, né? Meia hora por dia, depois vai aumentando 40 minutos, 1 hora por dia, para que você possa chegar lá disposto e disposta a viver essa peregrinação. Até porque o santuário de Europa é bem no alto. É, né? numa montanha. Que todos os dias subir aquela montanha, né? E vamos subir também. Com certeza, lógico. E eu confirmo até o que o Marconi está falando, que numa das viagens que nós fizemos, nós não estávamos tão bem preparados assim. E no final da tarde, acho que estava anoitecendo, nós estávamos fazendo um tour com aqueles ônibus de 2 andares assim. E foi muito engraçado, porque nós dois estávamos tão cansados, que já tínhamos andado o dia inteiro, que nós cochilamos dentro do ônibus. Meu Deus. Cochilamos nós dois dentro do ônibus, e o pessoal que estava em volta devia falar, coitado, esses dois não tem hotel para ficar e acho que vão dormir por aqui no ônibus mesmo, né? Mas é o preparo, né? É necessário esse preparo. Maravilha. Muito obrigada, viu, Monique, pela sua participação. Obrigada Deus abençoe esse sotaque maravilhoso. Um abraço. Tchau, gente. Saudade. Beijo. Adriano, venha logo. Tô indo, tô chegando no final de abril. Mas tem uma perguntinha aqui pra Miriam, que diz assim, ó, aqui no Twitter. Miriam, qual que é mais difícil, mochilar pelo Brasil ou pelo exterior? A Tiara perguntou. Olha, eu prefiro para o exterior. Agora, eu acho que assim, dentro do Brasil as pessoas a gente já está acostumado com a cultura, né? Por mais que seja uma diversidade muito grande, né? Pelo tamanho
país, né? O brasileiro, ele é mais hospitaleiro, ele é mais caloroso, né? E a gente já sabe como é que funciona, a gente sabe como é as leis, a gente já tem um jeitinho, né? Mas para o exterior é desafio maior, né? Porque você não sabe com quem você vai encontrar, a cultura é totalmente diferente. Em alguns lugares, os brasileiros são muito queridos, mas em outros, que a gente estava até comentando, né, Adriano, não é bem assim. Então, o desafio para quem pega o passaporte lá e junta a mala, eu acho que é maior do que no Brasil. Bacana. Duda, a Miriam, né, e o Fernando, eles partilharam um pouco de algumas experiências inusitadas que eles viveram. Você traz alguma recordação de algo que você tenha vivido, né, em outro país, seja com a cultura, seja com a comida, seja com algum imprevisto mesmo, que você falou, e agora? O que eu vou fazer? Dentro dessas suas andanças aí? Nossa, se fosse listar aí, muita coisa, né? Eu já fiz a experiência de viajar uma vez com os meus pais e foi muito interessante, porque o meu pai, ele achava que dava para falar duplo ou triplo em todos os países que ele ia, né? Como se ele estivesse na Itália e sempre. E a gente foi tipo um mochilão em família, né? Passando por vários países. E um dia a gente tinha alugado um carro lá, era cinza, e meu pai estacionou no lugar e eu desci para ir no banheiro. Só que aí, quando eu voltei, o carro tava lá, eu entrei. E quando eu entrei, eu só vi uma fumaça, assim, saindo. Eu falei, mas pai, eu não fuma. E aí, quando eu vi, assim, que era um outro cara, eu não sabia nem que língua que eu falava. Ai, sorry. Eu não sei. Porque aí, quando eu olhei pra trás, estava toda a minha família. Meu pai tinha tirado o carro, estacionado de outro carro igual, idêntico. Meu Tudo bem, eu não sou Deus especialista do em céu. carro, mas era igual. Todo mundo rindo muito da minha cara, assim. E esses furos de línguas também, a gente sempre comete, troca inglês com espanhol, com italiano, principalmente quando você faz esse percurso de passar por muitos países que falam línguas diferentes, né? Então, esses micos, assim, interessantes, a gente sempre acaba pagando um pouco, né? Bacana. E você, Marconi? Você é um cara sério, centrado, aqui. Já passou algum aperto em um desses tantos países exóticos que você já foi? Olha, aperto, não passei. Mas, assim, há 2 anos atrás eu viajei com minha família, minha esposa e meus 2 filhos. E quando você viaja com criança, você tem que ter outra dinâmica com eles, né? Não pode acordar às 6 horas da manhã, não pode ficar com eles acordados até a meia-noite. Então, tem toda uma dinâmica diferente. E nós estávamos na Basílica Santo Sepulcro, em Jerusalém, e estávamos na fila para chegar lá no Calvário. Sim. Eu e minha esposa estavam na fila, os meus 2 filhos cansados, imagine, julho, um calor, cansados, sentaram os 2. Aí, de repente, chegou uma menina, não sei de onde, uma menina pequenininha, da idade do meu filho, Tiago, e sentou do lado dele. E os 2 ficaram lá, um olhando para o outro. E ele não sabia falar nada de outra língua, nem ela sabia falar nada de português. E os 2 ficaram lá, um olhando para o outro, e fazia assim, olhava, dizia, o que está acontecendo? E os 2 lá bateram um papo, não sei como, bateram um papo, se entenderam lá. Depois disseram tchau um pro outro e cada um seguiu sua vida. Que legal. Então foi uma coisa assim, inusitada no meu filho, porque assim, ele é muito quieto e ele assim, encontrar uma pessoa que nunca viu, num local totalmente estranho, e eles 2 ali baterem esse papo linguístico, sem ninguém falar a língua do outro, uma coisa bem inusitada. Mas em termos assim, de dificuldade, em peregrinação, às vezes a gente passa dificuldade, assim, pode atrasar um voo, pode quebrar a estrada está interditada. Ou a companhia aérea decretar falência em plena peregrinação. Como nós experimentamos na jornada da de Sydney, Austrália, cara. E Então, quando assim, a pessoa perde, por exemplo, passaporte lá no país? se a pessoa pede passaporte, a gente tem que fazer uma visita extra, não inclusa no pacote, ao consulado brasileiro naquele país. Esse extra aí foi bem caloroso. Ou Eu sou tão fraco, longe andei.
coração.